Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando aqui mais uma coluna ao vivo da Causa Operária TV. Muito boa tarde, já sempre lembrando aí, antes da gente começar, de você curtir esse vídeo, compartilhar o nosso link 24 horas da Causa Operária TV, compartilhar também os nossos programas que estão aí na playlist dos colunistas ao vivo, né, e nos ajudar a fortalecer o canal, uh, esse canal revolucionário independente, contribuindo também financeiramente com a gente, mandando seu super chat, seu super sticker, e também sendo membro assinante do canal a partir de R$ 7,99 por mês. Você se torna membro, contribui conosco e fortalece a nossa imprensa. Bom, falando hoje sobre a questão do Lula, né? Nós estivemos aí diante das notícias dos vazamentos aí das conversas entre Sérgio Moro e Dallagnol, e os procuradores aí da Lava Jato, né? Esses vazamentos aí foram autorizados pelo STF, o que aprofundou ainda mais a crise da Lava Jato, né? Diante disso, né, coisas que nós já havíamos denunciado há muito tempo, né, sobre a questão, o caráter político da perseguição contra o Lula, né, mas isso, obviamente, escancara todo o problema da Lava Jato, né? Houve uma perseguição política e mais ainda, né, está mais do que provado, não são apenas agora suposições, né, mas está provado para quem quiser ver e ouvir que o que se trata, a Lava Jato foi, né, uma operação criminosa. Se estivéssemos aí num regime político mais ou menos normal, o Sérgio Moro, o Dallagnol e a quadrilha desses promotores aí de Curitiba deveriam ser aí enquadrados nesse crime, né? Deveriam estar sendo aí, eles sim, alvo de investigações, né, e processo criminal, né? Inclusive com o Dallagnol assumindo aí que a Lava Jato foi uma operação orquestrada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo norte-americano, coisa também que nós já sabíamos. Qualquer pessoa que acompanhava aí o, des, o desenvolvimento do golpe no país já deveria ter isso daí como algo muito claro. Mas é importante esses vazamentos porque escancara tudo. Bom, diante desse problema, né, a burguesia não conseguindo esconder o caráter criminoso da operação, eles estão agora tratando de manobrar com a situação. É muito claro que o Lula foi alvo de perseguição política e que, portanto, ele deveria ter aí seus processos cancelados. O Gilmar Mendes, ministro do STF, né, diante da situação, ele veio falar, por exemplo, que o Lula precisaria de um julgamento justo, entre aspas, e que essa decisão do STF sobre o cancelamento do processo contra Lula diz respeito apenas ao triplex e não ao sítio de Atibaia. Uma manobra, né, uma manobra para manter a perseguição política contra o ex-presidente, já que a condenação no caso do sítio de Atibaia é a mesma fraude, a mesma farsa, né, em relação no que aconteceu no caso do triplex. Bom, diante desse fato, a esquerda pequeno-burguesa se recusa, né, a aumentar a luta aí pelos direitos políticos do Lula, né? Você vê aí, nós vimos aí uma coluna, né, do Guilherme Boulos na Folha de São Paulo, em que ele denuncia o problema da perseguição política e tudo mais, mas em nenhum momento levanta a necessidade de um grande movimento pelos direitos políticos do Lula, menos ainda, né, de um movimento pela candidatura do Lula, né? Outros setores da esquerda se recusam a fazer a mesma coisa e o próprio PT, né, numa jogada aí que foi apresentada pela imprensa golpista como sendo aí um plano B do Haddad, né, apareceu com essa candidatura do Haddad, caso o Lula não possa ser eleito. O que, na nossa opinião, é um erro, né? Na realidade, o que se trata? Na realidade, o que nós devemos dizer claramente é o seguinte: em primeiro lugar, que a luta pelos direitos políticos do Lula é uma luta
obrigatória de qualquer um que se diz aí de esquerda e até mesmo progressista, né? O que houve foi uma organização criminosa, né, impulsionada aí pelos norte-americanos, né, para perseguir o Lula, colocar ele na cadeia e dar a vitória ao candidato golpista em 2018. Né? Então, só isso daí já seria motivo para uma campanha ampla pelos direitos políticos do Lula. Mas acontece que lutar pelos direitos políticos do Lula passa por lutar pela sua candidatura. Né? Afinal de contas, como você vai levar adiante uma luta séria, né, pela restituição dos direitos políticos do Lula, o que significa que o Lula tem que ter direito de ser candidato à presidência da República, né, sem, de fato, levar adiante essa luta por sua candidatura. Né? Seria um movimento, no final das contas, incoerente. Por isso que a esquerda, pequeno burguesa, tem tanto medo de levar adiante, de mobilizar em torno desse problema. Né? Por isso nós precisamos colocar como central na luta contra os golpistas, não apenas contra Bolsonaro, mas contra todos os golpistas, o problema da candidatura do Lula. E é preciso dizer mais uma coisa sobre isso. A luta contra a candidatura do Lula não é um problema eleitoral, né? Apesar de ser um problema eleitoral, afinal de contas, nós estamos tratando aí das eleições de 2022, ele não é um problema meramente eleitoral. A luta pela candidatura do Lula, que é algo que os golpistas já deixaram claro que não querem e vão fazer de tudo para não deixar, né, da maneira que eles encontrarem aí para que isso não aconteça, é um problema de colocar em xeque o próprio regime político e serve como um instrumento, uma alavanca de mobilização popular. Né? A candidatura do Lula, ela é capaz de polarizar a situação, de mobilizar setores da esquerda, de unificar a esquerda em torno dessa, não unificar os grupinhos de esquerda, que é importante dizer isso também, né, as panelinhas que estão aí em luta encarniçada por cargos nas eleições, mas a, os amplos setores da população que entendem, né, que o Lula é o candidato, é o político mais popular do país. Né? Unificar em torno dessa candidatura é mobilizar a população. E, inclusive, é bom dizer, independentemente se o Lula vai ganhar ou não a eleição, só a mobilização em si já seria um ganho muito importante do ponto de vista da luta contra o golpe. Né? Se criaria um movimento de luta, né, que colocaria em xeque o regime golpista, colocaria em xeque a fraude que os golpistas estão preparando para as eleições para eleger novamente um nome do golpe e que pode ser muito bem uma continuação do Bolsonaro, uma reeleição do Bolsonaro. Então a luta pela candidatura do Lula é mais do que simplesmente uma, um problema eleitoral, é uma alavanca para a mobilização aí da esquerda, dos movimentos de luta contra o golpe. E é isso que a esquerda não quer, porque a esquerda está totalmente, né, como sempre, cega, né, totalmente inebriada pela possibilidade de conseguir cargos aí, de lançar candidatos próprios, de eleger meia dúzia de deputados, etc. e tal, como tem feito aí nas últimas eleições. Então ela não quer, né, mobilizar de fato a população. Por isso que, inclusive, eles vêm colocando que se o Lula não for candidato, então nós temos que lançar um plano B, etc e tal, quando na verdade trata-se de mobilizar a população para que o Lula seja candidato. É disso que se trata. Né? E não uma mera manobra eleitoral. Ah, se a direita não quiser, nós vamos aceitar de cabeça baixa, vamos colocar alguém que a direita aceite como candidato. Quer dizer, o juiz da partida decide qual é a escalação do outro time e, né, qual é a escalação do nosso time, no caso, do time da esquerda, e a esquerda aceita, né, essa escalação imposta aí pelo time adversário. Um absurdo total.
Bom, é isso. A gente fica por aqui em mais uma coluna ao vivo. Fiquem ligados aí na nossa programação. Muito boa tarde para vocês. Não deixem de compartilhar, de se inscrever no canal e de fortalecer a Causa Operária TV. Muito boa tarde. Fique agora com Panorama Brasil. Até mais.